Olá, alunos, bom dia a todos. Hoje nós iniciaremos mais um tópico da nossa disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Falaremos hoje sobre tecnologia de produtos cárneos. Denomina-se carne de açougue a parte muscular comestível dos mamíferos e aves, com os respectivos ossos, manipulados em condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos em matadouros frigoríficos fiscalizados, sob regime de inspeção sanitária permanente. Abate e qualidade da carne. Assim como nós já estudamos nas alterações pós-mortem que acontece lá na musculatura do pescado, momentos antes e logo após a morte do animal, o tecido muscular passa por uma série de reações bioquímicas na tentativa de manter a homeostase, ou seja, mesmo após a parada no suprimento de oxigênio das células, estas células elas tendem a continuar o seu metabolismo, produzindo energia através da quebra da molécula de glicose. Esse processo a gente denomina o quê? De produção de energia por meio da glicólise anaeróbica. Por que é anaeróbica, professora? Porque ela acontece sem o suprimento de oxigênio. Porém, gente, a via glicolítica de produção de energia, ela possui como um dos seus produtos finais a formação do ácido lático. E como após a morte do animal, o ácido lático não poderá mais ser reciclado e nem eliminado pelo organismo, esse ácido lático vai se acumulando na musculatura, fazendo com que o pH do músculo vá diminuindo até atingir um ponto de estabilidade. O tempo que leva entre essa queda, essa diminuição gradativa do pH e a estabilidade do pH é o que irá determinar a qualidade final da carne. Mas por que, professor, o pH irá interferir na qualidade da carne? Isso é o que nós vamos ver agora. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês que mostra como a carne se mostra de acordo com a queda do pH horas após o abate. Aqui, primeiramente, vocês podem ver o que acontece quando ocorre uma diminuição muito lenta do pH da carne. Desse modo, a gente vê que 5 horas e meia aproximadamente após o abate, esse pH está muito próximo de 7, ou seja, praticamente não diminuiu. Quando o pH não diminui de maneira satisfatória, a gente tem um processo, um resultado final de uma carne que a gente denomina de carne DFD. Como é essa carne DFD, professora? É aquela carne que ela vai se mostrar escura, firme e seca. Como é que acontece isso, professora? Esse processo, gente, ele acontece principalmente quando os animais eles dispõem de pouca reserva de glicogênio, ou seja, isso pode acontecer em animais extremamente magros, com baixo peso antes do abate, em animais que foram muito estressados momentos antes do abate, entendeu? Horas antes do abate. Então, esse animal ele não dispunha mais de reserva de glicogênio. E desse modo, quando ele foi abatido, esse pH da musculatura dele praticamente não diminuiu. Esse animal praticamente não produziu ácido lático pela glicólise anaeróbia. Ou seja, desse modo, esse pH ele se manteve muito próximo de 7, que era o pH da musculatura antes do animal ser abatido. De outro modo, gente, a gente tem aí o resultado de uma queda muito brusca no pH. Quando o pH cai de forma muito brusca, chegando aí a um valor entre 5 e 5,5, cerca de 1 hora após o abate, isso também é indesejável. Nesse momento, a gente tem a possibilidade de formação de carne PSE. O que seria a carne PSE, professora? Seria aquele resultado final de uma carne pálida, mole e exudativa.
Essa carne ela advém de uma queda brusca no pH, ou seja, aquele animal que momentos antes de ser abatido, ele gastou muita energia e após o abate ele teve uma queda muito brusca do pH, ou seja, ele produziu muito ácido lático, ele fez muita glicólise, produziu muito ácido lático e causou uma queda brusca do pH da musculatura. Desse modo, a gente tem aí a importância dos animais não serem tratados com crueldade momentos antes do abate. Além de respeitar, né, o bem-estar animal e as normas do abate humanitário, quando os animais são tratados de forma ética, momentos antes do abate, a gente tem um produto final de maior qualidade. Vocês podem ver aí que quando a gente tem a carne normal, esse pH da carne ele vai diminuindo lentamente. E cerca de 5 horas e meia após o abate, a gente tem aí um pH em torno de 5,8. Esse seria o pH da carne normal. E externamente, professora, como se apresentaria essa carne? Aqui à esquerda vocês têm a imagem de uma carne que seria normal. A carne normal, ela apresenta coloração vermelho intensa, uma textura firme e uma aparência normal, com boa capacidade de retenção de água. Por outro lado, aí do lado direito da tela de vocês, a gente tem uma carne cujo pH da musculatura do animal caiu de forma muito brusca e cerca de 1 hora após o abate, esse pH já estava em torno de 5,5. E aí, como é que essa carne irá se apresentar? Essa carne irá se apresentar com uma coloração mais clara, muito mais amolecida, tá? E mais exudativa, ou seja, ela vai estar eliminando muita água. A conservação da carne e dos produtos cárneos também é muito importante, visto que nós já sabemos que a carne é um alimento, ou seja, ela é um ambiente propício à proliferação de micro-organismos, por ela ser rica em nutrientes, ser um alimento também de alta umidade e possuir boa taxa de oxigênio, ou seja, tudo que os micro-organismos adoram. O desenvolvimento microbiano na carne ele é favorecido por fatores como umidade, temperatura, disponibilidade de oxigênio, pH e nutrientes. Portanto, gente, é importante que se lancem mão de muitas técnicas de conservação desse alimento, para que ele tenha o seu tempo de prateleira prolongado. Portanto, o desenvolvimento microbiano na carne, ela pode ser controlada se utilizarmos métodos que alterem esses fatores, ou seja, se a carne ela tem boa capacidade de retenção de água, se a carne ela é um alimento de alta umidade, se a gente diminuir a água disponível nesse alimento, a gente pode aumentar o tempo de conservação dele, o tempo de prateleira desse alimento. Se a carne é um alimento muito propício ao desenvolvimento microbiano, a gente também pode lançar mãos de técnicas que limitem o crescimento microbiano, como conservação pelo frio e o emprego do calor. Desse modo, gente, é possível prolongar o tempo de duração dos produtos carnes através da utilização de técnicas de conservação desses alimentos. E quais seriam essas técnicas? Os principais métodos de conservação utilizados na conservação das carnes seria a conservação pelo emprego do calor, conservação pelo emprego do frio, a salga e a defumação. Como nós já sabemos, o calor ele elimina as células dos micro-organismos quando esta é submetida a altas temperaturas. Ou seja, a temperaturas variando a cerca de 60 graus Celsius, a gente tem a destruição da maioria dos patógenos. E em temperaturas mais elevadas, próximas a 100 graus Celsius, além da eliminação dos patógenos, é possível também eliminar as toxinas que esses patógenos possam formar nos alimentos.
Além disso, gente, é importante também o controle do tempo e da temperatura. A escolha da temperatura e do tempo a serem utilizados irá depender do efeito que se quer que o calor exerça sobre aquele alimento. E a velocidade de penetração desse calor no alimento, ou seja, na carne, vai ser influenciada pela forma, pelo tamanho e pela condutibilidade do recipiente no qual o alimento ele vai ser aquecido. Alguns exemplos, gente, de emprego do calor na conservação de carnes é a conservação por meio do cozimento, esterilização e tindalização. No cozimento, o alimento deve atingir temperaturas próximas a 72 graus no centro dele, ou seja, as massas musculares, a carne deve atingir uma temperatura próxima de 72 graus. Na esterilização, é possível a gente obter, pelo emprego de altas temperaturas, a destruição de todos os organismos patogênicos, inclusive as toxinas e as suas formas de resistência, como os esporos, por exemplo. Já a tindalização é um processo de aquecimento dos alimentos que utiliza o vapor de água em intervalos repetidos. Porém, esse processo é reconhecido por ser um processo muito demorado, porque ele é feito repetidamente em vários episódios e também é um processo que tem um custo mais elevado em relação ao cozimento e à esterilização. Outra forma de conservação da carne é pelo emprego do frio. Como nós já sabemos, o frio, as baixas temperaturas, elas são capazes de retardar ou inibir o crescimento microbiano e a atividade dos micro-organismos. As baixas temperaturas, elas são utilizadas principalmente, gente, para retardar as reações químicas e as atividades enzimáticas microbianas. Desse modo, quanto mais baixas forem as temperaturas, mais pronunciado será o decréscimo da multiplicação dos micro-organismos. Quando a gente utiliza temperaturas de resfriamento, ou seja, aquelas temperaturas próximas a 0 graus Celsius, se tem o objetivo de conservar esse alimento por apenas alguns dias. Porém, quando eu quero conservar esse alimento por um período maior de tempo, o ideal é que eu faça o emprego do frio por meio da técnica de congelamento, utilizando temperaturas em torno de menos 10 a menos 45 graus Celsius. Essas temperaturas são capazes de conservar o alimento por períodos prolongados até meses. No processo de congelamento, ocorre a redução da população microbiana, além da morte dos micro-organismos devido aos cristais de gelos formados nas células e à desnaturação das enzimas microbianas. Já no resfriamento, gente, a gente não tem a eliminação dos micro-organismos. Eles apenas ficarão com a sua multiplicação inibida ou diminuída. É importante vocês saberem que quando o congelamento e o armazenamento da carne é bem feito, a carne congelada ela permanece com uma qualidade semelhante à carne fresca. Agora nós vamos falar da conservação pelo emprego do sal. O sal, gente, ele irá atuar principalmente diminuindo a quantidade de água no produto e inibindo o desenvolvimento microbiano. O sal, ele é um dos conservantes mais antigos que se utiliza na conservação dos alimentos e também muito empregado na conservação de carnes. O emprego do sal, ele é essencial para fazer a cura das carnes. E como seria o processo de cura? A cura, gente, é a conservação de um produto por adição de sal, mas não somente pelo sal. Além da adição do sal, a gente tem a adição de compostos fixadores de cor, como nitratos e ou nitritos, além de açúcar e condimentos.
A adição desses produtos tem como objetivo aumentar o poder de conservação desses alimentos, conferir sabor e aroma diferenciados a esses alimentos, torná-los mais atraentes, alterar a cor desses alimentos. Os produtos curados, eles têm uma coloração vermelha ou rosa, claro. Além disso, gente, a partir da cura, a gente tem a possibilidade de transformar uma matéria-prima em um novo alimento, a partir do emprego da cura. O nitrito, ele é o composto, gente, que vai ser utilizado, que além do efeito preservativo dele, ele confere à carne curada a sua cor característica. Então, o nitrito, ele é o principal composto responsável por alterar a cor dos alimentos curados. E o açúcar, por que utiliza o açúcar, professora, na cura das carnes? O açúcar, ele pode ser utilizado para mascarar o gosto amargo do nitrito e também para suavizar o gosto das especiarias. O açúcar, geralmente, ele é empregado na concentração de 0,5 a 1% nos alimentos curados. E os condimentos, por sua vez, eles têm a função de conferir sabor, aroma, cor e realçar o paladar desses alimentos que serão produzidos a partir da cura. E como é que é feita essa cura, professora? Como é que a gente faz a adição desses compostos nos alimentos? Existem 3 técnicas que são muito empregadas na cura dos alimentos. Elas são a cura direta, cura a seco e cura por imersão em salmoura. Na cura direta, os ingredientes de cura são adicionados de forma seca ou como solução concentradas e distribuídos uniformemente durante a trituração e o preparo da massa. A cura direta ela é empregada muito na produção de salsichas, tá? Nas salsicharias. A cura a seco ela é realizada a partir da aplicação de forma seca, ou seja, a aplicação desses compostos, dos nitritos, do nitrato, do sal, do açúcar e dos condimentos, diretamente sobre a superfície da matéria-prima. E na cura por imersão em salmoura, a matéria-prima, por sua vez, ela vai ser submersa em uma solução formada pelos componentes e dissolvidos em água. Outra forma de conservação de carnes é a conservação pelo emprego de aditivos. Quais seriam esses aditivos? Podem ser corantes, aromatizantes, conservadores e antioxidantes. E o que seriam, qual é a função desses aditivos, professora? Os aditivos, eles são geralmente substâncias não nutritivas e que são adicionadas de forma intencional aos alimentos, em quantidades pequenas, somente para melhorar a aparência, o sabor, a textura e as propriedades de armazenamento. O corante, gente, é um tipo de aditivo que normalmente é utilizado para conferir ou intensificar a cor dos alimentos. Os aromatizantes conferem ou intensificam o aroma e sabor, e os agentes conservadores, eles impedem ou retardam as alterações, tanto de origem enzimática quanto microbiana na deterioração dos alimentos. E os antioxidantes retardam as alterações oxidativas dos alimentos, aumentando aí o tempo de prateleira desses alimentos. Outra forma de conservação dos alimentos muito empregada e maravilhosamente utilizada nos alimentos, porque altera de uma forma muito positiva o sabor dos alimentos, além de aumentar o tempo de prateleira e favorecer a maior estabilidade microbiana dos alimentos, é a defumação. Qual seria o conceito de defumação? Segundo o regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, no artigo 424, entende-se por defumados os produtos que, após o processo de cura, são submetidos à defumação, para lhes dar cheiro e sabor característicos, além de um maior prazo de vida comercial por desidratação parcial desse alimento, ou seja,
retirada uma parte da água desse alimento, o que aumenta a estabilidade microbiológica dele e, consequentemente, o tempo de prateleira desse alimento defumado. Entende-se por defumados os produtos que, após o processo de cura, são submetidos à defumação. Deste modo, o que seria a defumação, gente? A defumação consiste na aplicação de fumaça ao produto, ao alimento, sendo que essa fumaça ela é produzida pela combustão incompleta de determinadas madeiras. E por que se faz essa combustão dessa madeira e aplica essa fumaça no produto? O objetivo, gente, é dar cheiro e sabor característicos, o que, além de aumentar a vida de prateleira dos produtos, o que faz com que aumente o tempo de prateleira desses produtos. Essa defumação ela deve ser feita em estufas construídas para essa finalidade. E a combustão só poderá ser realizada com madeiras não resinosas, secas e duras. As madeiras mais utilizadas são a quebra-faca, pó de serra, quenga de coco e umburana de cambão. Pode ser defumado a linguiça, o pernil, a paleta e o lombo. Os objetivos da defumação, gente, do emprego da fumaça sobre os alimentos, primeiramente, efeito preservativo. Esse alimento vai ter uma estabilidade microbiológica muito maior. E muitas vezes ele vai poder ser exposto à venda em temperatura ambiente mesmo. Vai ter uma alteração na aparência desse alimento. Normalmente, os alimentos defumados, eles têm uma coloração mais escura. Vai ter também uma alteração no flavor, ou seja, no sabor e aroma. Os alimentos defumados, eles têm um sabor e um aroma característicos, além da possibilidade de você formar um novo produto, né? Quem vai ao supermercado ou quem gosta de produto defumado sabe que todos os produtos defumados, eles têm que ter a nomenclatura defumado na sua embalagem. Quando eu compro um presunto qualquer, eu compro presunto cozido. Quando eu compro um presunto defumado, tem lá no rótulo da embalagem, presunto defumado, peito de peru defumado, salsicha defumada, linguiça defumada. Por quê? O alimento defumado, ele passou por uma outra etapa durante o processo de confecção daquele alimento. Por isso, ele vai ser denominado como alimento defumado, porque durante o processo tecnológico de produção daquele alimento, aquele alimento passou pela etapa de defumação. Em relação à tecnologia de produtos cárneos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês consigam acompanhar as aulas.